Bom, pessoal, boa tarde a todos. Essa é a minha primeira palestra no dia aqui na sessão de business. Vou falar de um negócio bem novo, são assuntos, de certa forma, que são novidades. A Microsoft anunciou esses produtos, essas versões desses produtos de recente no Ignite, em outubro. Então eu vou dar de primeira mão a informação para vocês e de repente pode ser algo que vai mostrar a vocês uma frente de visão que vocês não tinham ainda, que é visão para aqueles caras de linha de frente ou como as empresas estão tratando a galera de linha de frente. Então meio que abriu um novo mercado aí que até então não tinha produtos específicos para essa turma, que são os funcionários de linha de frente. Mas já eu vou explicar o que é isso, o que é o Staff Hub, o que é o Office 365 F1 e o que é o Windows S, como tudo isso junto pode formar aí uma suíte bem interessante para a galera que quer atender um segmento específico que é pessoal de linha de frente. Beleza? Essa é a minha terceira palestra, eu já fiz duas na trilha de segurança, então já falei bastante lá sobre Azure Active Directory, e agora eu vou falar para vocês com foco em geração de negócio e aproveitamento de recurso para você que já trabalha numa empresa de TI, de uma grande empresa, e ou presta serviço como parceiro, qualquer uma das possibilidades se enquadra aí. Bom, a primeira coisa que estamos falando é de transformação digital. E a transformação digital ela não pode estar só dentro do escritório. Ela não pode ser uma transformação digital só no ambiente administrativo. Ela tem que ocorrer em todas as frentes, né? Então ela tem que ocorrer desde o cara que está no campo, desde a enfermeira que está na mesa de cirurgia, desde o cara que está operando uma máquina dentro de uma transportadora, até o cara mesmo que lida com a parte administrativa. Porque até então, o que acontecia? Acontecia que se tinha-se produtos voltados para o pessoal de administrativo. E aí o camarada que estava largado de certa forma, ou que estava trabalhando no chão de fábrica, na ponta do supermercado, dentro da prateleira, aquele negócio mais mão na massa, ele ficava aquém dessa informação, ou ele ficava meio que de lado. Então a Microsoft, pensando nesses profissionais de linha de frente, criou uma série de visão de posicionamento de produto, uma série de artifícios de tecnologia para fazer com que essas pessoas também estejam inseridas na transformação digital. E aí sim, seria possível fazer uma transformação digital end-to-end, pegando desde o presidente da empresa até o cara que está na ponta lidando com o usuário. Legal? Então vai ser mais ou menos essa a pegada que a gente vai falar aqui hoje, entre cerca de 30, 40, vou mostrar algumas coisinhas para vocês, vamos discutir. Então, de acordo com o que vocês foram tendo perguntas ou comentários pelo tema, eu estou aqui com o monitor do lado, por favor, vão comentando que a gente vai discutindo o assunto em si. Legal. Então, nós estamos falando de organizações. A grande maioria das empresas, estão falando de 690 milhões de pessoas em grandes empresas, que movimentam um negócio de 480 bilhões de dólares, e 70% dessas pessoas têm a sensação de que não são pela tecnologia. O que isso quer dizer? Que a tecnologia fica no escritório, não chega na obra, que ele não toca nisso. E tem uma série de fatores culturais, né? Porque normalmente a gente para pensar que aquele cara que está dentro do escritório, ele aprendeu o pacote de informática básica que a gente estudou lá atrás. O Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet. Então esse cara, ele está do escritório, estava preparado para trabalhar com tecnologia. Mas isso mudou. A tecnologia hoje, ela é e deve ser acessível para todos os níveis de pessoas. E isso não pode acontecer uma exclusão. E é isso também gera um pouco de
planejamento do gestor de TI. Porque o cara está pensando muito, será que a mão de obra está devidamente conectada àquela mão de obra de primeiro contato? E aí que vem a primeira demanda de hoje. A Microsoft lançou uma visão voltada para First Line Workplace, que é aqueles caras que trabalham lidando com o primeiro contato, ou os funcionários em linha de frente. Estamos falando de incluir eles na cultura, de ferramentas de treinamento, de digitalizar processos de negócio, deles terem uma experiência real de entrega e de inclusão, e que isso possa ser feito de forma que minimize risco e custo. Porque uma das desculpas que foi muito usada para deixar os profissionais de linha de frente na borda da tecnologia por muito tempo foi exatamente risco e custo. Então, com o conceito de nuvem, a tecnologia se tornou mais acessível e agora o Office 365 mais o Windows, então estamos falando do Microsoft 365, trouxe uma possibilidade de trazer esses caras para contactar e comunicar com toda a infraestrutura da empresa, de modo que a gente tenha ofertas específicas para fazer a inclusão digital em todas as camadas. Tá? Muito bem. Ok. Vamos para o próximo aqui. A Microsoft 365 Enterprise. O que é a Microsoft 365 Enterprise? E quais são as junções do que a gente está falando? A solução de First Line Workplace, ela está desde o Office 365 E5, E3, está no Microsoft 365 F1, que eu vou explicar para vocês do que se trata daqui a pouco, que é um produto que a Microsoft lançou, de certa forma, recente, tá? Mas também foi anunciado há 2 semanas atrás que a Microsoft incluiu as funções de First Line Workplace também para as opções business e estendeu isso para todos os mercados do mundo. Ou seja, tende a ser algo que vai ficar definitivamente presente e os administradores, parceiros e gestores de TI deverão se atentar a esses pontos específicos. Legal. Quais são as soluções que essas pessoas de First Line Work precisam? Eles precisam de um notebook tradicional? Eles precisam ser apenas entregue um dispositivo de computação? Não. Foi feito um estudo e feito um modelo de inclusão de diversas empresas. Porque esse conceito de First Line Workplace, a Microsoft já está lançando um produto de maneira pioneira, mas vários fabricantes de grande porte também vão lançar ações similares. Porque é uma forma de fazer uma inclusão end-to-end de uma área que estava afastada. Então você vai ver produtos e soluções de outros fabricantes também surgindo com foco nisso. Você vai ver notebooks sendo criados com foco nisso. Vai ver celulares sendo criados com foco nisso. Tá? Ok, deixa eu tirar o pop-up. Eu não estou vendo de pop-up, eu não sei qual que eles estão falando. Ok. Eu acho que é aquele que fica no canto direito aqui. É que no meu aqui não aparece. Não sei se está aparecendo para vocês. Não. Não, Segue. né? Tá bom. Pode seguir. Bom, beleza. Então, a primeira solução da Microsoft foi lançar o Microsoft 365 F1, que é uma solução feita para esse tipo de cenário. Ou vocês vão ver que as coisas são mais integradas. Não é tudo separado, para que o camarada consiga ter uma experiência mais fácil de inclusão. Legal. Vamos lá. Beleza. Qual oportunidade nós estamos falando aqui? Estamos falando de cenários enterprise? Ok, porque é fácil você visualizar as pessoas de linha de frente numa grande construtora. Você pega uma grande construtora e você fala assim, quem são as pessoas de linha de frente dessa construtora? São os caras que estão subindo o prédio. Aquele cara que está colocando o piso, que está fazendo o gesso. Né?
fácil de você ver dentro de um supermercado, dentro das unidades de varejo, dentro de um hospital, dentro dos serviços públicos, que são aqueles caras que você tem um primeiro contato. E aí nós estamos falando de 690 milhões de pessoas dentro de um ambiente enterprise. Mas estamos falando de 2,4 bilhões de pessoas dentro do ambiente geral. Porque você tem na sua biblioteca alguém que é um first line workplace, tá? Que é aquele cara do primeiro momento, que é aquele atendente, aquele cara que está te avaliando e falando assim, você vai para esse lugar e vai para aquele lugar. Então está criando-se uma geração de criar negócios nessa vertical. E essa vertical deve trazer muito retorno, tanto de soluções, quanto de satisfação pela inclusão que isso deve gerar. E como que o Microsoft 365 ajuda nisso? Tanto na parte de colaboração, quanto na parte de Power Device, e eu vou explicar o que é isso, são dispositivos já desenvolvidos para esse segmento, e também falando de Security and Compliance. A primeira coisa que a gente tem que ter aqui, e principalmente para os gerentes de TI, é que ele tem que perceber que o first line, aquele funcionário, ele não pode ser tratado da mesma maneira que um cara do escritório. Ele não tem exatamente a mesma experiência em administrar um produto que é a instalação de Word, Excel, Outlook e um outro aplicativo. Então, quanto mais as coisas tiverem uma única visão e quanto mais as coisas tiverem uma única console, vai ser mais fácil para ele. Então, tem-se uma novidade de integração em cima disso. Porque nós estamos falando de ter as pessoas trabalhando de maneira de nuvem, totalmente online, com recursos web. Qual é o primeiro desafio? Treinamento e fazer com que esses caras tenham skill nessas novas ferramentas. E o que eu tenho aqui na solução do Microsoft F1? SharePoint, Stream, Yammer e também o Microsoft Teams, que comunica tudo isso, né? Então, dentro da linha do funcionário de primeiro contato, dentro do F1, você tem todas essas ferramentas interagindo numa única função. Tudo isso sendo feito não por dispositivos diferentes, e sendo feito por uma integração do Office 365 de maneira online. Tudo isso, por exemplo, rodando onde? Rodando dentro do Teams, né? Por exemplo, como que você vai engajar essas primeiras pessoas? Como que você vai fazer o onboard disso? Como que você vai treinar? Como que você vai fazer primeira adaptação? Você vai esperar que ele vá para um curso de informática e aprenda a mexer com Windows? Que ele vá para um curso de informática e aprenda a mexer com Excel e Word? Não, esses caras precisam de algo mais integrado, algo mais simples. E é aí que entra o F1, porque ele entrega uma experiência integrada por recursos web, onde o camarada não precisa se preocupar em ter que instalar aplicativo. Os aplicativos que ele vai instalar vão ser do portal do Office 365 ou da Store da Microsoft. Muito bem. Esses caras precisam de processos digitalizados. Eu não estou falando do quê? Daquele cara que tem um processo de mão de obra. Mas ele tem um processo de mão de obra, mas ele não tem controle em cima disso. E a Microsoft, não sei se vocês já repararam, começou a lançar pequenos produtos dentro de determinadas versões do Office 365 e sem custo. Um recurso bacana, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é o Microsoft Staff Hub. O que o Staff Hub faz? Ele é uma visão onde as pessoas podem gerenciar um cronograma e gerenciar suas tarefas em calendário. Poxa, Álvaro, isso é simples. Ok, mas de novo, isso aqui não é para aquele cara do escritório. Não é para aquele cara que vende um curso de informática. É para aquele cara que não tem nenhum contato. E foi pensando nisso que a Microsoft lançou alguns meses atrás o Bookings. Não sei se vocês conhecem o Bookings. Ele é um portal de agendamento automático, tá? Para poder fazer com que as pessoas que têm pequenos negócios possam atender seus clientes sem precisar de uma estrutura grande, de infraestrutura, de
de agendamento, e tudo isso web, através de um aplicativo. É a mesma coisa com o Staff Hub. Se eu falar que o Staff Hub pode parecer muito simples, mas ele integra um monte de funções que pode fazer com que o cara consiga ver quais é a sua linha de trabalho, onde você precisa saber quais são os documentos que você precisa interagir entre eles, e por aí começar a ter uma experiência digital sem precisar ter um monte de aplicativos consumindo a sua máquina. Sem precisar ter uma máquina com i5, i7, com 8 GB de memória. Esse cara não consegue esses recursos. A empresa não consegue dar recursos desse tipo para todos os funcionários de linha de frente. Por isso era caro. Por isso não funcionou muito e eles ficaram, de certa forma, largados desse primeiro ambiente. Deixa eu mostrar a carinha do Staff Hub para vocês. Deixa eu voltar aqui, vou compartilhar. Vocês estão visualizando minha tela? Tá. Eu tenho aqui o Staff Hub. Aqui é a minha console de Office 365 normal, com os meus usuários, então, nada novo, todos os recursos que eu mostrei nas outras palestras estão todos aqui. Só um segundinho, Álvaro. Tá. Pessoal, vocês estão vendo a tela do Álvaro? Só responder com um ok pra gente, só para garantir. Ok, Sim. beleza. Obrigado. Muito... Vai lá. E aqui eu tenho uma abinha com o Staff Hub. Quanto custa o Staff Hub? Não custa nada. Isso aqui é uma ferramenta voltada para os recursos de primeira linha. Então, estou falando aqui como esses caras podem gerenciar suas tarefas de maneira simples. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, palestrantes. Vou adicionar um membro aqui agora, que é o Felipe. Ele já vai listar que eu tenho aqui o Felipe Moreno no meu ambiente. E adicionei o Felipe aqui, ó. Ele não recebeu ainda um SMS para poder conectar isso através do app, mas aqui eu posso ver o que o Felipe está trabalhando. Olha, Felipe, vou criar uma atividade para você aqui, por exemplo, que vai ser hoje, agora são 4 horas da tarde, até às 6 horas da tarde, que é... Cadê? Sei. Um pouquinho. Até às 6 horas da tarde, que é de moderação. Então, vou colocar que você vai fazer aqui para mim, vai moderar as palestras. E salvei. Então, eu consigo ter um controle de atividades que as pessoas mais simples de um primeiro contato já conseguem visualizar. Aqui ele pode ver os arquivos que estão integrados entre ele. Ele pode adicionar arquivos por aqui, ó. Adicionar arquivo, adicionar URL. Olha, eu tenho um arquivo por aqui, ele pode editar esse arquivo já utilizando o Office 365 na nuvem, tá? Com os recursos de PowerPoint, ou Word Online, ou Excel Online. Então, olha, ele já está abrindo aqui o PowerPoint Online para mim e eu consigo visualizar todos os arquivos para aquele cara que está sendo simples. Então, ele está numa única console, ele não está abrindo vários dispositivos, ele está tendo uma experiência online. Ele pode fazer tudo isso via aplicativo. E você pode gerenciar vários times. Parece simples no contexto de, poxa, isso aqui eu consigo fazer muito mais fácil pelo Outlook. Tudo bem, mas nós estamos falando de uma ferramenta voltada para aquele cara que ele não vai utilizar o Outlook porque ele está querendo só ver a sequência de atividades dele aqui, ó. Ele está vendo que o par dele está fazendo isso naquele momento e ele tem uma agenda. Depois disso, ele pode exportar essa agenda e isso pode estar disponível no XLS ou ele pode exportar isso para publicar dentro de um painel de uma visão, por exemplo. Tá? Isso funciona para fazer uma inclusão. Tem uma pergunta do João muito interessante aqui. Como funciona se a organização começar nessa plataforma e quiser ir para o Planner ou para o Teams? Na verdade, o Planner ele não integra nesse momento com o Staff Hub. São objetivos diferentes. Tá? O que você poderia fazer é exportar aqui, como eu mostrei para vocês, e importar as tarefas no Planner. O Teams existe para o Staff Hub, para o funcionário de primeira linha. Então, ele vai utilizar o Teams. Ele vai vir, obviamente não nessa versão que eu estou aqui, não vai ter todos esses produtos,
mas ele vai conseguir abrir o Teams dentro do recurso que ele precisa e vai trabalhar com a forma que ele quer. Ele vai ter esses recursos funcionando, só que tudo de maneira online. Para que isso? Para que a gente tenha um recurso para aquele cara da primeira ponta lá. Vamos voltar para o PPT aqui, espera aí. Um levantamento também foi feito que esses caras eles não se sentem incluídos porque eles não conseguem digitalizar os processos de negócio dele. Por isso que o Staff Hub veio. O objetivo do Staff Hub, já voltei para o PPT, tá, pessoal? O objetivo do Staff Hub aqui é fazer com que eles tenham uma experiência de inclusão. Então, se um levantamento definiu que eles não conseguem definir, digitalizar os processos de negócio, isso aqui já dá uma certa ajuda. Entregar a experiência em tempo real. De novo, reparem nos desenhos. Nós não estamos falando da médica. Nós estamos falando do cara que está do lado e ele não está preocupado com tecnologia. O core business dele não é tecnologia. E se vocês repararem, depois eu posso até compartilhar esse PPT com vocês, todos os slides para trás, ele estava sempre voltado numa imagem de alguém que tem um trabalho manual, que pode trazer essa rotina para um conceito tecnológico. Era um pedação do mercado que ficou sem atenção e que agora criou-se ferramentas para isso. Tá? Então estamos falando de entregar experiência, de novo, o Skype for Business e Yammer. Poxa, então está falando que quase tudo do Office 365 tem. Exatamente. Dentro de uma experiência integrada, dentro de uma experiência online, onde o camarada não está preocupado em ter dezenas de aplicativos pipocando no desktop dele. Ele vai abrir um browser e ter as coisas acontecendo por ali com o que exatamente ele precisa. Uma versão limitada de um Office 365, não limitada, reduzida de recursos do Office 365, mas para atender especificadamente esse pessoal. Tá? E aí nós estamos falando de quê? De inclusão, mas também de integração com outros dispositivos. Isso estou falando do Office 365, do Microsoft 365, e estamos falando também de hardware, de ter um Windows específico para essa galera, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Algumas pessoas criticaram no início, mas é porque não entendeu a pegada do objetivo aqui. Não é para comparar com o Windows 10 Professional ou o Windows 10 Enterprise. É uma versão que é para ser barata, que é para ser de rodar em dispositivos mais simples e que consiga entregar a performance que esses caras precisam. Então tem todo um segmento que, se você parar para pensar, nós estamos falando de funcionários da linha de frente, mas também se adapta para aquelas empresas que não têm grandes investimentos e precisam entrar na era digital. E aí vem no principal, que é o quarto pilar: minimizar risco e custo. A maioria das pessoas que deixaram ou que não engajaram essas pessoas de linha de frente, eles pensam o seguinte: essa pessoa não está preparada, ele vai ser um risco de segurança para a minha empresa. Por que ele vai ser um risco de segurança? Porque ele vai clicar num arquivo e vai encriptar o arquivo dele inteiro com ransomware, por exemplo. Ele não vai ter experiência para poder utilizar todo o recurso que o Windows oferece. Ou eu vou comprar uma licença de Office 365 E3 para aquele cara que está lá na ponta que ele não usa 1%. Quantas vezes vocês que já trabalharam com diretoria ou com cliente já ouviram falar isso? Não, Álvaro, eu não vou colocar só para os diretores ou só para o pessoal aqui do escritório, porque o resto da galera lá que está na fábrica, eles não conseguem usar nem 5% do que você está me oferecendo aqui. É muito para eles. Eles não vão conseguir entender calendários compartilhados, não vão conseguir entender coautoria, ele não vai conseguir entender nada de proteção avançada, ele não vai conseguir entender archive, e-mail, ele quase não manda e-mail. Eu vou colocar uma mailbox de 100 gigas para um cara que quase não manda e-mail. E aí começa a fazer sentido. Porque no momento que começa a fazer sentido, você para e pensa assim: poxa, será que eu estou deixando esse cara de lado porque eu não tenho uma oferta de inclusão?
E não foi só a Microsoft que percebeu isso. A Google está para lançar isso também. A IBM também está para lançar uma versão também voltada aos funcionários de linha de frente. Porque viram que tem uma fatia do bolo muito grande que está fora da inclusão digital. Por causa dos custos de licenciamento, por causa dos custos de hardware, por causa dos custos dos produtos, por causa do custo do Windows. E aí nós estamos falando de ter uma versão onde as ferramentas estão nativamente incluídas e o cara não precisa se preocupar com nada. Mas dentro da oferta de F1, por exemplo, eu já tenho Active Directory Premium, para o camarada logar sem precisar de ter um AD. Então ele loga com o usuário de e-mail dele, tem as experiências de single sign-on. Até porque single sign-on vai ser muito importante, uma vez que vários aplicativos vão estar trabalhando de maneira online. Eu já vou ter um Advanced Threat Analytics, para quem participou da parte de segurança. Eu vou ter uma proteção para esse cara que não consegue sozinho, de repente, perceber que aquele anexo que está no e-mail dele é um phishing scam, é um vírus que está falando lá que é um PDF, mas na verdade é um vírus. Então tem toda uma ferramenta, uma oferta já incluída esses pacotes de maneira muito acessível. Na parte de Windows, estamos falando daquele cara que está lá no quiosque, ou que está naquele cara de primeiro atendimento, já vai ter antivírus integrado, já vai ter o Intune integrado, já vai ter a parte de Analytics Device Health totalmente já incluso na solução. O Windows Defender com Application Control já pré-configurado. Então, ele já vai ter tudo o que ele precisa para aquele cara que não tem uma expertise com tecnologia, para as coisas acontecerem sozinhas. Mas aí eu pergunto para vocês, ok, mas será que isso só acaba sendo interessante para aquele funcionário de linha de frente ou para aquela empresa que também quer ter um primeiro contato com a nuvem, que quer ter uma experiência de inclusão, que quer sair da pirataria e passar a ter um negócio integrado, né? E nós estamos falando de riscos em qual sentido? No sentido de que esses caras que, por exemplo, têm o primeiro contato, eles têm experiência com senha forte? Eles têm experiência em não passar a senha para ninguém? Eles têm experiência em perceber que os dados deles estão sendo acessados por terceiros ou que a coisa tem que acontecer de uma determinada maneira? Tudo bem que você vai treiná-los, mas se você tiver uma oferta integrada que junte o Windows, junte a plataforma de colaboração dele e junte hardware, você entrega tudo junto de uma vez. E aí estamos falando aqui, ó, que 61% das empresas reduzem vulnerabilidades de segurança, brechas de segurança, utilizando essa solução da Microsoft. Por quê? Porque se você entregar o Windows 10 para o camarada, com um monte de função, ou se você entregar uma licença de E3 do Office 365, vai ter mais coisas que ele precisa, não vai ser otimizado para ele e pode criar uma vulnerabilidade de segurança ao invés de uma inclusão digital. E aí estamos falando de ferramentas do Microsoft 365 F1. Lembrem que eu comecei falando de Office 365, já comecei a falar de Windows, e daqui para frente a gente vai falar de Microsoft 365 F1. Isso é novo. Então as pessoas estão começando a perceber que tem uma oferta voltada para esse segmento agora. Mas eu já vi parceiros que chegaram em mim e falaram assim, Álvaro, eu tenho um monte de cliente que eu não consigo ofertar um Office 365 nativo, ou dos cenários tradicionais, porque ele acha caro. Então eu vou começar a chegar uma abordagem de F1 com eles. Porque eu tenho primeira experiência, eles vão ver a experiência de integração, vai ver que funciona, e eles vão começar a utilizar depois. Lembrando que a migração dessas ferramentas ela é transparente. Então do F1 eu posso ir para o E3, do F1 eu posso ir para o E5, do F1 eu posso ir para o Business Extensions, para o Business Premium. Tá? Do Windows S, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, eu posso fazer uma atualização direto para o Windows 10 Professional sem perder nada. Então isso segue um
monte de coisa nova, mas é novo e por onde eu começo? Tem um monte de Deployment Guidance, tá? Tem um monte de ferramentas já disponíveis. Até coloquei o link aqui, mas quem quiser depois eu vou deixar os meus contatos, pode entrar em contato comigo que eu mando tanto o PPT quanto mando os links das ferramentas para vocês. Isso teve no principal evento da Microsoft dos Estados Unidos do ano, que acontece nos Estados Unidos, aconteceu em outubro, que é o Ignite. 25% das palestras foram voltadas para F1 e todas lotadas. Por quê? Porque e nós estamos falando de algo aqui que no ano que vem vai virar, mas a gente falou primeiro, colocou a sementinha primeiro, e quem sai primeiro ganha vantagem. Né? E qual que é o contexto? Como que eu planejo? Como eu me adapto para eu começar a pensar no conceito de funcionário de linha de frente? Entendendo a necessidade do negócio dele. E tem um monte de estudo pronto da Microsoft para te ajudar em cima disso. Vários vídeos de como entender o cenário, de como entender o cliente, de como fazer pesquisa integradas para pegar o que esses caras, a maneira mais fácil, e isso elaborado pela Faculdade de Harvard. Criar um plano de desenvolvimento desses caras, colocar isso para rodar e fazer a inclusão no negócio. Você pode criar uma oferta, se você for um parceiro, se você é um profissional de TI, você pode criar uma oferta para vender voltada para esse segmento. E detalhe, de novo, nós estamos falando de um segmento que, dentro das empresas, são pequenos. São 2,4 bilhões de pessoas que são funcionários de linha de frente e não estão integrados. Tá? Se você é uma dessas empresas, seja ela de varejo, hospital, construção, você pode criar uma oferta interna para que esses caras estejam integrados, rodando de um smartphone, rodando de um dispositivo mais simples. E aí, vem inclusive a Microsoft e fala: a gente vai criar segmentos focados em parceiros nessa linha. E já tem treinamento gratuito para os parceiros. Começou uma leva e já tem inclusive oportunidade de aceleração, onde a Microsoft pode fazer procedimentos para acelerar a adoção desses caras, nessas grandes empresas, desses usuários. Tá, deixa eu ver como é que está meu tempo. Tem 30 minutos. Foi 30 minutos. Ok. Está tranquilo ainda. Eu vou gastar ainda mais uns 10 minutinhos com vocês. E o que é o Microsoft 365 Power Device? É um dispositivo tudo em um. Tá? Sim, João. A apresentação será compartilhada, mas eu vou deixar os meus dados. É só você pedir que eu mando para você também, se você quiser, mais rápido do que junto dos compartilhamentos dos vídeos, tá? Isso tudo pode ser feito de uma única maneira, com insights proativos, implementação automatizada, gerenciamento simplificado e mantendo sempre isso atualizado. Qual é o esforço disso? Dentro de uma oferta única? Nenhum. E aí veio o Windows 10S, que alguns odeiam e outros adoram. Mas para os dois grupos de pessoas, é novo. Quem de vocês da audiência já ouviu falar do Windows 10S? Por favor, comentem aí no chat se vocês já ouviram falar, se é novo, se nunca ouviu falar, se achou que era alguma coisa diferente. Bom, legal. A galera não ouviu falar, o moderador ouviu falar, mas o moderador, que é o Felipe, não conta. Tá? Então, como eu imaginava, a maioria de vocês não ouviu falar. O Windows 10S é a parte do Windows que vai integrar com o Office 365 F1 e vai fazer a suíte Microsoft 365 F1. O que é o Windows 10S? É o Windows reduzido, sem tantas funcionalidades, super leve, para rodar em dispositivos com menos poder computacional. Então você pega aquela empresa que de repente não tem dinheiro para colocar hardware para todo mundo,
e por isso está rodando o Windows XP de 1900 bolinha, está rodando o Windows 2003, ele consegue fazer uma mudança com o Windows 10S. O Windows 10S, ele inicialmente só vai ser vendido de maneira OEM. Diversos parceiros já começaram a criar soluções hardware, eu digo, soluções de hardware para o Windows 10S. Tá? Então aqui a performance é muito alta, a segurança já é integrada, porque o Windows ele é um Windows self-service, onde as coisas acontecem de maneira mais automatizada, sem tanta preocupação e intervenção do usuário. Ou seja, é o Windows para aquele cara que não sabe dominar o Windows. E totalmente integrado para a nuvem. E aí daqui a pouco eu vou falar dos pós e contras e vocês vão gostar mais ou menos. Mas já tem anunciado por alguns parceiros da Microsoft, HP, Acer, Lenovo, alguns hardwares que já vêm com o Microsoft 365 F1. Que ele já vai entregar o Windows 10 e já vai entregar uma experiência de Office 365 F1 junto. Ou seja, o cara recebe tudo embutido. Ele pode comprar separado? Pode comprar o Windows 10. E também pode comprar o Office 365. Espera aí, está alguém tentando pedir controle. Vou deixar aqui não. Ele pode comprar o Windows 10S junto de um hardware desse que eu estou mostrando para vocês. E depois pode comprar o licenciamento do F1. Mas a ideia é que a experiência seja integrada. Tá? Álvaro, quais são as limitações do Windows 10S e por que eu devo me preocupar com ele? Serve para eu usar na minha empresa? Bom, depende. Primeira coisa, o Windows 10S, você não consegue fazer algumas coisas que você faz da mesma maneira, porque é um sistema operacional enxuto e reduzido. Tá? Então você consegue instalar aplicativos nele? Consegue. Desde que sejam aplicativos que venham da loja Microsoft Store. Por quê? De novo, gente, não é voltado para vocês que conseguem baixar a ISO, descompactar a ISO, fazer a instalação, escolher as opcionais e tudo mais. Não é essa a pegada. É para aquele cara que pede para alguém instalar o Office para ele. Para aquele cara que não sabe como proceder. Então ele vai na loja, dá duplo clique e o aplicativo está lá. Vai ter recursos avançados nele? Reparem, o foco dele é ser ultra slim. O foco dele é ser super leve, ser pequeno e otimizado. Para quê? Para aquele cara que está na ponta mesmo. Não é um desktop que tenha bateria de 50 horas. Entendeu? Então a pegada é outra. É um Windows com uma pegada diferente. Eu comecei com o Windows 10, gostei, agora o usuário aprendeu a mexer. Eu posso atualizar para o Windows 10 Pro? Pode, direto da loja, inclusive. O próprio usuário pode fazer isso. Obviamente, tem uma diferença de licença e tudo mais. Mas é um processo que é para ser feito de tudo da maneira automatizada. É um Windows sem complexidade para aquele cara que não conhece o Windows. Bom, vamos lá. Então, quando eu estou falando de Microsoft 365 F1 e de uma solução completa e segura para funcionário de linha de frente, estamos falando de Office 365 F1, o Windows 10 e junto Enterprise Mobility Plus Security. Mas o cara precisa se preocupar com tudo isso? Não, a oferta é Microsoft 365 F1. Simples, integrado, automatizado. Isso integra com o seu ambiente de Active Directory. Isso tanto no Azure. Isso integra com o seu ambiente de Office 365 já atual. Isso integra com o seu ambiente corporativo. Tá? Mas voltado para outra pegada. Vocês podem ver que é bem recente. Tá? Quais foram a evolução e como é a questão de preço. Né? E quais são os recursos. Vamos dar um dip aqui nos últimos minutos sobre funcionalidade. Tá? Ele tem Office Online. Se você quiser comprar só o Office 365 F1, você tem uma série de recursos. 2 GB de cloud, de e-mail, né? Aqui você tem integração com SharePoint, Yammer, usa o Skype, usa o Teams, tudo integrado de maneira plataforma online. Você utiliza Office. Mas se você quiser, e custa mais ou menos $4 por usuário, e se você quiser integrar tudo isso com
uma plataforma inteira de proteção, tudo embutido, integrado, custa 10. Então você consegue fazer as integrações das plataformas do F1. Tá? E aí teve um update. Porque antes, isso também não é exatamente novo, tá, gente? Começou-se a criar uma oferta dedicada de maneira mais nova. Mas isso foi aumentando recursos gradativamente. Antigamente era só Office e e-mail. Não sei se vocês lembram, mas tinha uma oferta no Office 365 que chamava de quiosque, que funcionava, fazia parte do Exchange Online, para aqueles caras que não queriam comprar a licença inteira do Exchange. Aquela licença do quiosque virou um Office 365 F1 Update, teve uma atualização depois para incluir todas as funcionalidades, e aí ela passou a integrar a família 365 F1 em outubro, e nós estamos falando de algo recente do mês passado. Né? Então isso aqui é algo que ainda não desceu para o mercado, porque nós estamos falando do que acabou de ser lançado. São ofertas voltadas para o segmento específico. Tá? Bom, deixa eu ver como é que estou de tempo. 40. Eu até separei uns 5 minutos para a gente tirar algumas dúvidas e eu poder dar algumas pinceladas adicionais se vocês tiverem necessidade. Mas a ideia aqui, e fazendo um apanhado geral de resumo, é que você consegue ter um novo mercado que até então não era explorado. E isso pode ser uma oportunidade, como um desafio, e pode ser também uma nova maneira de você fazer uma inclusão digital para aquelas pessoas que não são os caras do escritório, ou que não são digitalmente incluídas dentro das empresas. Se você pega isso e traz para o cenário Brasil, isso ainda é mais interessante. Por quê? Porque no Brasil a gente tem ainda mais empresas e mais pessoas onde ainda não ocorreu a inclusão digital. Pessoas que estão agora lidando com inclusão digital através do primeiro smartphone, do WhatsApp, está vendo no Facebook, mas esses caras vão para a empresa, não tem Facebook e WhatsApp na empresa. De repente eles vão se deparar com ambientes onde ele tem que administrar o sistema operacional, onde ele tem que lidar com várias ferramentas de integração dentro do Office 365. O Office 365 tem muitas ferramentas. E ele quer algo mais simples. Ou até mesmo a empresa quer oferecer algo mais simples para essas pessoas, como forma de redução de custo, ou como forma de aproveitar melhor os recursos perante o que as pessoas podem consumir. Essa é a pegada do Office 365 F1, do Windows S, do Stuff Hub, e que tudo junto forma o Microsoft 365 F1. Bom, pessoal, gastei 45 minutos. Era essa a mensagem que eu queria dar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou respondendo aí pelo chat. Felipe, Álvaro, vamos. Isso. Antes da gente terminar, né? Temos aí mais alguns minutinhos. Vamos fazer um bate-bola. Então, assim, o Office 365 F1, ele é uma sucessão do que a gente chamava de quiosque, certo? Sim. Ele é uma evolução do quiosque, porém, se você pegar o quiosque era só isso aqui, ó. Ele só tinha Office Online e e-mail e poucas coisas. E aí, agora, ele tem um monte... Oi, tá me ouvindo? Sim, estou escutando. Pode ir lá. Agora ele tem mais um monte de recursos. Tanto da parte de portal, de voz, Power Apps, tem Flow, tem tudo que o Office 365 oferece de maneira integrada numa visão única online. Perfeito. Então a Microsoft foi lá, eu tinha apenas um e-mail de 2 GB, lá, um Office Online, um acesso ao Yammer, e agora eu tenho aí Teams, o Stuff Hub, que é um produto, um serviço sensacional. Então eu consigo empoderar mais, que é a visão da Microsoft, né? Empoderar mais o meu colaborador na ponta. E esse colaborador, até você deu alguns dados interessantes, que ele tem que fazer parte da transformação digital, né? Porque ele é o cara da vida real. Não adianta a gente colocar tecnologia para ele, ou não informá-lo que a empresa está mudando. Que se a gente não informar o meu pessoal de operações, o pessoal que está na linha de frente,
consequentemente, essa mudança de cultura não vai ocorrer e nossos projetos de transformação digital pode cair por água abaixo. Certo, meu amigo? Isso, um ponto importante, a Mailbox é uma pergunta do colega Anderson aqui, ela continua 2 GB, tá? Para o camarada conseguir usar, 2 GB de e-mail, calendário, tanto no Outlook online ou no celular. E o importante é que a mensagem é que transformação digital, quando ocorre só em quem é do mundo digital, ela é uma transformação digital individual, ela não é uma transformação digital da empresa, né? Isso é importante, porque o cara fala assim, olha, todo mundo da minha empresa é digital, porque a galera que está chegando aí com 19, 20 anos, os caras sabem mexer com tudo. O cara sabe mexer com Linux, com Windows, com Mac, com iPhone, com Android, o cara dá show. Mas beleza, a empresa hoje não é formada só de gente de 20 anos. Você pega empresas de grande porte, tem um camarada lá com 55 que está tentando aposentar e ele tem horror à computação porque ele não consegue absorver tudo isso como uma pessoa de 19. Então essa oferta, ela traz a possibilidade da empresa ter uma inclusão digital e não individual, que é dependendo da pessoa e varia de pessoa para pessoa. E inclusão ela só ocorre mesmo quando ela abrange todo mundo. Não adianta a diretoria estar inclusa e o pessoal da limpeza nunca ter encostado no computador. E Auro, até para a gente fechar aqui, se eu quiser continuar comprando o meu e-mail de 2 GB, eu posso continuar comprando lá, meu Exchange Online Kiosk, ele ainda permanece com o nome. Eu posso comprar as coisas separadamente também, certo? Pode. O quiosque já mudou para F1 e você pode comprar separadamente. Você pode ter dentro da sua empresa 300 pessoas. 100 com F1, 100 com E3, 100 com E5. Você faz a mixagem da maneira que você quiser. Assim entregando para o usuário apenas o que ele precisa, correto? E é o que ele consegue absorver e não o que você quer que ele absorva, sem empurrar nada goela abaixo. Perfeito então, meu amigo. Você quer dar seus recados finais? Não é isso, tá aqui os meus dados, quem quiser entrar em contato, redes sociais, e-mails, quiser apresentação, vídeo, é isso aí. Obrigado pela moderação, Felipe, espero que o pessoal tenha gostado. Eu encerro minha participação depois de 3 palestras. Até a próxima, pessoal, grande abraço.